Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao 39. O título da nossa mensagem: a abençoada condição de ser alvo do amor de Deus. Está escrito: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A abençoada condição de ser alvo do amor de Deus. É crítico a situação nos nossos dias em relação à questão do amor. As pessoas não se sentem amadas, se sentem usadas. O adolescente, o jovem, o casal, não tem coisa melhor e mais realizadora nessa vida do que se sentir amado. Você anda feliz, renova a vida. Você se submete a qualquer coisa quando sabe que é amado, é amada. Mas ao mesmo tempo fica em crise constante, permanente, se acha que está sendo usado ou usada, ou se acha que quem deveria te amar, amá-lo, não ama. Ou então você não entende o amor da pessoa. Existe uma abençoada condição de ser alvo do amor de Deus. O que nos apega a Deus é justamente a certeza de que somos amados por Deus. Primeiro que em Cristo Jesus foi abolida a imagem do Deus policiador, iracundo, e foi nos apresentado através da cruz, do sacrifício de Jesus, o Deus que é totalmente amor, que elevou o seu amor ao limite. Qual o limite do amor de Deus? A entrega do seu Filho Jesus na cruz por nós. Depois da cruz, Deus não precisa mais provar que nos ama. Ele já provou. E se alguém não entende o amor de Deus, o problema não está em Deus, o problema está no coração da pessoa que não entende. E depois da cruz, não entender mais o amor de Deus,
significa incapacidade de não compreender mais amor algum. Porque aquele que entregou seu filho na cruz, levando o seu amor ao limite do amor, tornou a si mesmo palco de um verdadeiro amor, e nós, palco do seu amor. Quais são as bênçãos que recebe aquele que é alvo do amor de Deus? O texto lido nos mostram 7 bênçãos, 7 condições abençoadas. Primeira bênção, de ser alvo do amor de Deus, a bênção de ter Deus por nós. O texto bíblico começa assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? O que o texto bíblico antes fala. Nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós de tal forma que nenhuma oração é realizada sozinha. Nenhum problema é vivido sozinho. Nós temos o Espírito Santo acompanhando a nossa dor, os nossos traumas, os nossos sofrimentos, de tal forma que eu e você, em Cristo Jesus, de forma alguma estamos sozinhos na nossa batalha. E diz o texto bíblico que mesmo se eu não souber orar e não sei, isso não me coloca numa impossibilidade de oração, porque o Espírito Santo mesmo intercede por nós. Dentro dessa condição, nós recebemos e vivemos a bênção de ter Deus por nós. Aí o texto bíblico diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ser alvo do amor de Deus nos coloca na abençoada condição de ter Deus por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É claro, tem louco para tudo. E pode acontecer de que um louco seja contra nós. Mas, se Deus é por nós, toda e qualquer investida contra nós está fadada a nada. Porque Deus é capaz de transformar até o bem em mal a nosso favor, ou transformar o mal em bem a nosso favor. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ou alguém que quer trabalhar em vão, que quer fazer uma coisa fadada ao nada. Porque aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo. Aquele que Deus livra tem liberdade. Aquele que Deus assiste é assistido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse, aquele, certo? Pode ser contra nós, mas não terá validade, não será eficaz qualquer investida contra aquele que foi palco do amor de Deus e vive intensamente sob o olhar amoroso de Deus. Tentam, mas não conseguem. Deus é por nós. Segunda bênção, a bênção de ter o auxílio divino, o auxílio de Deus. Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? As pessoas se aproximam de Deus com desconfiança. Será que Deus quer mesmo me ajudar?
As pessoas fazem oração e lá no coração fica a dúvida: será que Deus tem tanta intenção assim a meu favor? E o texto bíblico e a palavra do Senhor chega para nós e diz: você tem dúvida ainda? Alguém que entrega o filho para morrer na cruz por você, você ainda não considera que ele tem uma boa intenção para com a tua vida? Se ele não poupou o seu filho, não nos dará graciosamente o que convém? Graciosamente todas as coisas? Entregar Jesus foi o limite. Significa que o que nós pedimos a Deus para as nossas necessidades é nada, levando em conta o esforço de entregar Jesus para morrer na cruz por nós, revelando intenso amor, revelando uma intensa bondade e um intenso interesse em relação à nossa vida. Em Jesus, na cruz, foi dito que Deus está graciosamente, bem intencionado em nos dar, em proporcionar o nosso bem e ser bom para conosco. Então, tire do coração qualquer dúvida em relação à intenção de Deus, se você está no centro do amor de Deus, porque Deus é totalmente bem intencionado. Ele foi ao extremo, é nada fazer as demais coisas. Se foi capaz de entregar Jesus para morrer numa cruz, é capaz então de todas as coisas para nos livrar do mal e nos colocar debaixo da bondade dele. Terceira bênção, a bênção de ter a defesa de Deus. Versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Vidas e vidas padecem da culpa, ou com a culpa. Não tem algo mais profundo na alma humana, a não ser o amor de Deus, fora o amor de Deus, do que a culpa, e algo que possa mais atrapalhar a felicidade do que a culpa. Não tem algo mais terrível do que colocar a cabeça no travesseiro e ser esmagado pela culpa. Uma consciência acusando, um passado acusando, uma vida que você estragou acusando, a sua vida que você estragou acusando. Isso é inferno. Mas quando a pessoa começa a viver a abençoada acusação, a abençoada condição de ser alvo do amor de Deus, ela vive a bênção de ter Deus por defesa. Perdoados são os teus pecados, anulada é a tua culpa, e agora Deus mesmo se torna a tua defesa. Deus mesmo agora se torna a tua justificação. Tem pessoas que dizem assim: esses crentes fez e agora é santo. Fez e agora diz que é perdoado. Sim. E isso aí não é mérito nosso, é mérito daquele que morreu por nós. Quem dera, né? Quem dera que a sociedade, o governo, que todas as estruturas pudessem levar as pessoas a dizer: fui, não sou mais, porque fui transformado, resgatado, fui. Quem dera. Quem dera enterrar o passado. Quem dera a possibilidade de apagar a culpa.
E é possível quando nós vivemos a condição abençoada de ser alvo do amor de Deus. Porque Deus se torna então a nossa defesa e a nossa justificação. Fui, mas Deus me perdoou. Não é questão minha, não é eu querendo ser bonzinho, é porque Deus me perdoou. E aquele que pode perdoar, perdoa. Ai daquele que perdoa a si mesmo num perdão ilusório. Feliz é aquele que recebe o verdadeiro perdão, que é o perdão de Deus. Quarta bênção, a bênção de ter a absolvição de Deus. Versículo 34: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É uma bênção ser absolvido. Nós temos um juiz, é Deus. Às vezes as pessoas se preocupam com o que pensa o ser humano, qual a decisão do ser humano, das pessoas que estão pensando, e se esquece que no final todos nós iremos comparecer diante de Deus, e ninguém tem como fugir do olhar de Deus, da justiça de Deus, do julgamento de Deus. Mas aquele que vive a condição abençoada de ser alvo do amor de Deus, tem por garantia que Deus absolve dos seus pecados, de suas condenações, de seu julgamento, porque Ele pode fazer isso, porque Ele é o juiz. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, a qual está à direita e também intercede por nós. Por que eu sei que eu fui absolvido, perdoado pelos meus pecados? Porque Jesus não morreu em vão. Se Jesus morreu para perdão dos meus pecados e dos teus pecados, e se Ele não morreu em vão, e se eu tenho Ele como Salvador e Senhor da minha vida, e você também tem, e se a morte de Jesus não foi um teatro, e a minha vida e a tua vida não é um teatro, mas uma realidade, é certo de que perdoados foram os meus pecados, porque Ele morreu para perdão dos meus pecados, e nós recebemos o amor de Deus não como uma farsa nessa vida, mas como algo eficaz. E o que atrapalha a vida, e o que condena nossas vidas? O pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Quinta bênção, a bênção de ter a continuidade do amor de Cristo. Versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como ter certeza de que quem você ama continuará com você? Nem os pais hoje têm certeza de que os filhos vão corresponder ao amor deles. A maior desilusão hoje dos pais é que, no fundo mesmo, os filhos não estão correspondendo, e cada vez mais não estão correspondendo ao amor recebido. Pelo contrário, são filhos interesseiros, né? São filhos egoístas, tiram, não dão nada. Como eu sei que Cristo continuará olhando por mim
me amando. Como eu sei que eu não serei abandonado no último dia, que eu não serei desprezado? Primeiro que a palavra coloca como algo certo, porque a pergunta é retórica, levando em conta que a afirmação é certa, ou então a negação é certa. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém, nada. Por quê? Porque não depende de mim, depende de quem ama. É Ele que me ama, e Ele não desiste de amar, porque o amor dele é mais forte do que qualquer situação, é mais forte do que qualquer circunstância, porque o amor dele é que me resgata de toda e qualquer situação ou dilema, e eu me seguro nesse amor que é capaz de me segurar, e eu me coloco nesse amor que é capaz de continuar comigo. E é certo que aquele que morreu por mim não morreu para um faz de conta, mas morreu para continuar a boa obra de Deus na nossa vida até o final. Tanto que Jesus, quando ressuscitou, ele prometeu o quê? Que voltaria. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E é uma bênção saber que existe uma continuidade do amor de Cristo. Desde a cruz até hoje e até amanhã, e muito mais além, entrará toda a eternidade. Ele estará nos amando. Sexta bênção, a bênção de ter a vitória através do amor de Cristo. Versículo 37. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E numa situação caótica existencial que nós vivemos hoje, as pessoas se sentem mais do que derrotadas. A estima das pessoas está embaixo, projetos falidos, vidas falidas. É preciso alguma coisa para nos restaurar. E vem a bênção do amor de Deus, que é nos tornar mais do que vencedores por Cristo Jesus. Essa condição de mais vencedor significa entrar num estado de superação, onde angústia, tribulação, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, futuro, presente, potestade, porvir, poderes, nada é capaz de nos anular e anular o nosso potencial, nos fazer levantar pela manhã, erguer a cabeça e enfrentar a rotina, por mais estressante que seja, porque nós somos mais do que vencedores. Essa condição bíblica, essa condição abençoada do crente, essa condição que é própria de quem está debaixo do amor de Deus, significa que você nunca será altamente derrotado, ou viverá numa situação de extrema derrota sem saída. Veredito final: derrotado. Com Deus, no amor de Deus, jamais você viverá essa situação, porque na condição de mais do que vencedor, significa que você sai vencendo e para vencer. Situações difíceis você passará e viverá, mas Deus nos dá a vitória, a saída certa, a superação certa.
porque todas as coisas haverão de contribuir para o bem dos que amam a Deus. E por último, a bênção de ter a certeza de que o amor de Deus é mais forte, é forte o bastante para manter a aliança conosco. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que pode nos separar do amor, da aliança, desse relacionamento, dessa comunhão que nós temos com Cristo, com Deus? Vida. Tem pessoas que perdem Deus de vista nessa vida. As preocupações, as dificuldades, com pouco tempo ele vive como se Deus não existisse. Mas aquele que está no amor de Deus, a vida não é suficiente para romper a comunhão que ele tem com Deus. Morte. Tem pessoas que com certeza a morte coloca um ponto final em qualquer possibilidade dele ter felicidade em Deus. Mas aquele que está na abençoada condição de ser alvo do amor de Deus, a morte não é capaz de separá-lo de Deus. Pelo contrário, a morte une essa pessoa com Deus. Jesus diz que aquele que crê nele não morre, mas passa da morte para a vida. Anjos, principados, poderes, tem alguma força capaz, força do mal, força das trevas, força disso, força daquilo, uma entidade capaz de anular nossa comunhão com Deus? Não. Presente, futuro, não. Profundidade, altura, também não. E aí Paulo conclui dizendo, em outras palavras, nada. Todas as dimensões foi conferida, todas as possibilidades, todos os tempos, todas as estações, todos os motivos, e não foi encontrado um capaz de anular a comunhão nascida desse radical amor de Deus por nós. Eu acredito que você queira viver essa abençoada condição de ser alvo do amor de Deus. Para isso, primeiramente, leia novamente o texto bíblico, parte por parte. Chegue em casa, sente, confira de novo, porque é tanta coisa boa que só conferindo, né? Nessa vida, coisas boas demais é difícil. Então é necessário conferir de novo, porque é muita bênção. Só conferindo de novo. Se a Bíblia fosse só esse texto bíblico, daria muito bem para a gente encontrar toda a razão de ser e de estar em Deus. Mas a Bíblia é muito maior. Depois, creia no amor de Deus e receba o amor de Deus. E finalmente, viva esse amor como uma bênção de ter
Deus por você, de ter a bênção de Deus como auxílio, Deus como sua defesa, Deus como absolvição, perdão de seus pecados, de sua vida, Deus como continuidade do amor de Cristo, Deus como vitória por esse amor de Cristo, Deus como certeza de que nada nessa vida, em outra vida, ou em qualquer dimensão, ou tempo, ou estação, ou força, ou poderes, pode anular o que Deus é para você e o que você é para Deus. Isso poderíamos chamar de céu nessa vida. Ter essa certeza, viver essa certeza e assumir com toda a intensidade no coração, na alma, na vida, nas atitudes e nas condições, essa condição de ser algo do amor de Deus e viver de forma abençoada nesse amor divino. Baixe a sua cabeça nesse momento. Faz uma oração. Você tem esse amor de Deus? Agradeça a Deus e diga para Ele: Deus, eu quero mais e mais entender e viver esse amor. Eu quero mais e mais dessa condição abençoada de ser alvo do Teu amor. Quero todo dia colocar o meu coração em cada bênção dessa e saber que, porque o Teu amor é forte e radical para comigo, elas são certas. E se você não tem esse amor de forma radical na sua vida, peça para Deus, porque lá na cruz Ele morreu por nós. Não foi por uma pessoa, foi por nós, eu e por você. E você terá e viverá essa condição e essas bênçãos. Te dou graças, Deus. Te peço da Tua misericórdia. Lá na cruz, Teu amor foi ao limite. A demonstração mais pura de que o Senhor é amor e o que o Senhor nos ama. E nós entramos, Deus, através de Jesus, numa condição abençoada de tê-lo conosco para tudo, e ter por certo de que nada nessa vida ou em qualquer dimensão ou situação é capaz de nos alienar do Teu amor. Que Teu Espírito faça com que este Teu amor invada nossa vida e nosso coração, nos encha de alegria e de paz, de perdão e salvação, nos transforme poderosamente, nos faça nova pessoa e nos leve a amá-lo, a servi-lo e adorá-lo na intensidade do amor que vem da cruz ao nosso encontro, de forma que somos por Ti totalmente amados. Em nome de Jesus. Amém.